Olha lá, já, onde eu salvei o print no final da aula. Então vamos lá, gente. Chegamos finalmente ao tempo de reverberação. A gente viu na aula passada, né, a gente deu um pouquinho dos materiais. E aí nós vimos que os materiais eles vão ter diferentes características, né? E nós temos características de materiais mais absorventes, que a gente chama de materiais acústicos, né? E tem materiais que são mais reflexivos. Então, dependendo do material que a gente tem no ambiente, a gente vai ter um tempo de reverberação diferente. Então, a reverberação são as reflexões que acontecem dentro de um ambiente, né, quando um som está se propagando. Se eu estou falando aqui com vocês, aqui na minha sala, a minha voz ela está batendo nas paredes e está sendo refletida, né? A gente tem aqui, né, algumas cadeiras tem estofamento, sofá, que são materiais que ajudam a absorver a minha voz para ela não ficar refletindo tanto, porque as paredes de alvenaria, o teto que é laje, né? Eles são bem reflexivos. O piso já é um piso aqui de madeira, já ajuda um pouquinho mais a absorver o som, tá? Então, todos os sons em ambientes fechados, eles vão ter esse tempo de reverberação, tá? A gente vai entender agora o que é esse tempo, como que a gente calcula, como que a gente adequa ao ambiente para que ele tenha o seu tempo de reverberação correto. Então, quando a gente se propõe a fazer um tratamento acústico em um ambiente, a gente vai aplicar materiais em determinadas superfícies e essas superfícies elas têm uma área. Então, vamos supor que eu resolvo colocar um material mais absorvente nessa parede aqui atrás de mim. Então, eu vou medir essa parede, ela tem uma área ali que eu vou revestir com esse material, né? Como se a gente fosse determinar lá a área para colocar um papel de parede, a área para colocar um revestimento, né? Então, eu tenho uma área, então eu tenho um indicador de quantidade. E a gente conhecer o coeficiente de absorção dos materiais que a gente está utilizando é essencial para a gente conseguir dar qualidade acústica ao ambiente. Gente, não esqueçam de desligar o microfone, acho que tem algum microfone ligado. Então, a gente, quando quer fazer um tratamento acústico em relação ao tempo de reverberação, a gente vai ter que conhecer esse coeficiente de absorção dos materiais para que a gente consiga calcular o tempo de reverberação, para que a gente consiga escolher os materiais que são indicados para aquele ambiente, para que a gente faça a troca dos materiais se for necessário. Então, a gente conhecendo o valor do coeficiente de absorção dos materiais, lembrando lá que o coeficiente de absorção é um valor que vai de 0 a 1, representando lá, por exemplo, 0,3 representa que está absorvendo 30 e refletindo 70%. Se o coeficiente é 0,8, está absorvendo 80% e refletindo 20%. Então, a gente conhecendo esse valor do coeficiente de absorção, a gente consegue calcular o quanto aquela superfície vai absorver. Então, como que a gente encontra essa absorção da superfície? A gente multiplica o coeficiente de absorção vezes a área do material. Então, vamos supor que eu tenho lá uma parede e ela tem 3 metros quadrados. Aí eu vejo lá que o coeficiente de absorção dela é 0,1, é bem baixinho, porque é uma parede de alvenaria. Aí eu multiplico, eu vou ter uma absorção dessa parede de 0,3, tá? E a gente vai ver que quem descobriu a fórmula do tempo de reverberação foi o Wallace Sabine. E aí, como a gente não tem uma unidade de medida para isso daqui, né? Coeficiente vezes área, porque o coeficiente ele não tem unidade de medida, foi adotada uma unidade chamada de Sabines métricos, em homenagem ao Wallace Sabine, para essa continha aqui, tá? Para indicar a absorção da superfície, tá? Então, ela vai estar em Sabines métricos. Então, se eu tenho lá um determinado material
eu tenho uma área de 100 metros quadrados revestida com esse material e ele tem um coeficiente de absorção de 0,65, eu vou multiplicar 0,65 vezes 100 metros, então aquela parede me dá uma absorção de 65 sabines métricos. Tá? Então, a absorção total de uma sala vai ser a soma da absorção promovida por todas as superfícies que compõem essa sala. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, em que a gente tem ali um ambiente, né? Tá bem simplesinho, só superfícies mesmo. Então, a gente tem as 4 paredes, o teto e o piso. Então, cada uma dessas paredes, ela tá ali, né, com o seu material revestido, não necessariamente é o mesmo, né? E aí a gente tem aqui, ó, a parede A1, que é essa parede aqui, ó. Ela tem 50 metros quadrados e o material que reveste ela tem um coeficiente de absorção de 0,2. A parede A2, que é essa aqui de trás, ela tem 25 metros quadrados e um coeficiente de absorção de 0,1. Essa parede aqui, A3, opa, essa daqui mesmo, ela tem 50 metros quadrados e o coeficiente 0,2. Então, tem de todas as paredes aqui, né? Paredes e teto, piso, o seu quantos metros quadrados tem e o coeficiente de absorção dos materiais. Aí, para a gente achar a absorção total do ambiente, o que a gente vai fazer? Multiplicar em todos eles área vezes coeficiente de absorção, e daí a gente soma tudo. Então, cada parede e o teto e o piso. Então, aqui deu uma absorção total de 35 sabines métricos, beleza? Então, multipliquei a área da parede vezes o coeficiente de absorção do material que reveste essa parede. Somei tudo, eu tenho a absorção total do meu ambiente. Além das superfícies, parede, teto, piso, o mobiliário e as pessoas, eles também vão ser elementos de grande absorção no ambiente. No caso de mobiliários e pessoas, a gente vai ter fatores de absorção por unidade. Então, ali na superfície, a gente multiplicou por metro quadrado. No caso de pessoas, a gente tem um coeficiente de absorção por pessoa. Então, a gente, em vez de multiplicar pela metragem quadrada, a gente multiplica pelo tanto de pessoas que a gente vai ter no ambiente. Ou, se for o mobiliário, a gente vai multiplicar pelo tanto de mobiliários que a gente tem naquele ambiente. Então, se a gente adicionasse naquela salinha que a gente fez ali atrás, né, que a absorção total dela estava dando 35 sabines métricos, a gente adicionar lá 40 pessoas dentro dessa sala. Então, tem agora 40 pessoinhas lá dentro. Cada pessoa, tá? A gente está considerando que cada pessoa tem um coeficiente de absorção de 0,4. Então, se a gente fizer lá 0,4 vezes 40 pessoas, então aqui por unidade, a gente vai ter que as pessoas estão absorvendo 16 sabines métricos. Somando com os 35 que a gente já tinha das superfícies, a gente tem um total de absorção de 51 sabines métricos. Então, a gente sempre vai somar tudo aquilo que tem dentro do ambiente e que está absorvendo o som, tá? Tudo absorve pelo menos um pouquinho e reflete um pouquinho, tá? Então, tem materiais que vão absorver mais e outros que vão refletir mais. Tranquilo, gente, até essa parte? Qualquer coisa, vocês me interrompam e perguntem, tá? E aí, a gente, então, pode calcular, né, esse tempo de reverberação. Porém, antes da gente chegar nessa parte do cálculo, a gente tem que saber que para cada tipo de sala, a gente tem um tempo de reverberação que é considerado um tempo apropriado para aquela sala. E isso depende do volume que essa sala tem, depende da frequência do som que a gente tem nesse ambiente, né? E vai depender também, vocês vão ver, do tipo de atividade que está acontecendo lá dentro.
Então, esse tempo de reverberação apropriado, a gente chama de tempo ótimo de reverberação, tá? Então, ele deve ser o tempo que aquela sala deve atingir, o tempo que o som vai ficar reverberando nela. Esse gráfico aqui é um gráfico, né? Tem outros também, mas esse daqui é uma referência que a gente tem de tempo de reverberação ótimo. Então, percebam que esse gráfico, ele é para frequência de 500 Hz, tá vendo aqui, ó? Então, tempo de reverberação é 500 Hz, que é uma frequência média. E aí, a gente tem aqui no gráfico diversas atividades, ó. Então, salas destinadas à música, destinadas à igreja, uma sala de concertos, um estúdio ou ópera, cinema e palavra falada. Palavra falada seria um ambiente como uma sala de aula, como um auditório que vai ser usado para palestras, onde a gente vai ter uma pessoa falando, tá? E não instrumentos sendo tocados, então, como aqui, né, na música. Então, a gente percebe que a música está lá em cima e a palavra falada está aqui embaixo. São bem opostos, né? Por quê? O tempo de reverberação ótimo é totalmente diferente para um e para outro. Então, percebam que aqui embaixo a gente tem o volume em metros cúbicos. Então, começa ali em 20 metros cúbicos e vai até 20 mil metros cúbicos. E essas linhas aqui, elas não têm distâncias constantes, mas dá para a gente entender aqui, ó, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, beleza? A partir do 100, vai contando de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Aí começa a contar de 1000 em 1000. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000 e 20 mil metros cúbicos. Beleza? E aqui nós temos o tempo de reverberação considerado ótimo. Então, o que a gente faz aqui para encontrar o tempo ótimo? Então, vamos supor que eu tenho lá um ambiente e ele tem 200 metros cúbicos, tá? 200 metros cúbicos é o meu volume e eu preciso saber que função tem esse ambiente. Então, vamos supor que ele tem como função palavra falada. Então, eu venho aqui, 200 metros cúbicos, subo aqui nessa linha vertical, no eixo Y, até eu encontrar a curva da palavra falada. Eu vou encontrar essa curva aqui, ó, vai dar em torno de 0,5 segundos. Então, um ambiente de 200 metros cúbicos, que vai ser utilizado para a palavra falada, tem que ter um tempo de reverberação de 0,5 segundos. Se a gente pegasse esse mesmo ambiente aqui, mas a gente trabalhasse com uma função diferente, como a música, olha só como o tempo muda. Então, 200 metros cúbicos, eu vou subir até lá em cima, ó, na curva da música, deu próximo de 1,5 segundos. Então, vejam como é diferente uma sala destinada à palavra falada e uma sala destinada à música, né? O tempo é bem diferente. Então, aqui dá 0,5 e aqui dá 1,5. Então, a gente vai ter uma diferença numa sala de mesmo volume, mas com funções diferentes, a gente vai ter uma diferença de tempo de reverberação. O que mais vai mudar o tempo de reverberação? O volume. Então, se eu pegar aqui, né, uma sala que tenha, vamos colocar lá, 500 metros cúbicos, então 200, 300, 400, 500, essa linha aqui. Eu vou vir aqui, ó, vai dar lá em torno de 0,6, 0,65 segundos. Então, quanto maior for o volume da sala, maior vai ser o tempo de reverberação, tá? E vai também mudar de acordo com a função que essa sala tem, beleza? Então, aqui a gente encontra o tempo de reverberação ótimo, aquele que a sala deve atingir.
Então, sempre que a gente quiser adequar o nosso ambiente acusticamente, a gente vai procurar obter um tempo de reverberação próximo àquele que é considerado ótimo. Então, se eu estou fazendo lá o projetinho de uma sala, eu vou fazer a continha lá para aplicar materiais que façam com que essa sala tenha um tempo próximo ao tempo de reverberação ótimo, tá? Ou se é uma sala já existente, eu vou calcular o tempo da sala existente. Se ele não estiver próximo do ótimo, eu vou adequar esse ambiente ao tempo ótimo. O que a gente percebe ali no gráfico, né, algumas coisas que eu já até falei, mas que eu pontuei aqui, que salas que são destinadas à palavra falada, o tempo de reverberação ótimo é menor do que uma sala destinada à música. Então, quando a gente tem uma sala multiuso, que vai ser usada tanto para a palavra falada quanto para a música, a gente teria ali, né, um tempo de reverberação intermediário entre música e palavra falada. Porém, quando a gente pega ali um tempo intermediário, alguns aspectos não vão satisfazer nenhum nem outro. Então, vamos supor que, né, igual a gente viu ali, para 200 metros cúbicos, para a palavra falada, eu tenho 0,5 segundos e para a música eu tenho 1,5. E aí, se eu pegasse um tempo médio, eu pegaria ali 1 segundo. Para a palavra falada, é um tempo muito longo e para a música é um tempo muito curto. Então, a gente vai ver no próximo bimestre algumas estratégias que daí a gente usa estratégias em relação a materiais, a formato da sala, mudanças de materiais, para que a gente consiga fazer uma adequação melhor nessas salas multiusos, tá? Outra questão também que a gente viu ali no gráfico, que quanto maior for o volume da sala, maior vai ser o tempo de reverberação. Então, conforme vai aumentando o volume, o gráfico vai subindo. Então, como a absorção dos materiais vai variando de acordo com o comprimento de onda incidente, também vai acontecendo isso com o tempo de reverberação. O que isso quer dizer? Nós temos diferentes frequências de som. E os materiais, eles vão absorver, a gente viu isso na aula passada, acho que no segundo slide da aula passada, tinha um gráfico que mostrava que um material ele pode absorver de maneira diferente diferentes tipos de frequências, um som mais grave, um som médio e um som agudo. Consequentemente, o tempo que esses sons vão ficar reverberando na sala também vão ser diferentes. Então, vamos supor que eu tenho um material que ele tem um coeficiente de absorção de 0,3 para uma baixa frequência e um coeficiente de absorção de 0,7 para uma alta frequência. Ele vai absorver muito mais rápido a alta frequência do que a baixa frequência. Então, a baixa frequência ela vai ficar reverberando mais tempo. Então, percebem o quanto essa questão influencia no tempo? Então, o tempo de reverberação ele tem que ser calculado para cada frequência. A gente ainda não vai aprender esse tipo de exercício hoje. A gente vai ver isso na aula que vem, tá? Mas, por enquanto, absorvam essa questão teórica. Daí, hoje a gente vai fazer alguns exercícios mais simples. E daí, na aula que vem, a gente vai fazer alguns exercícios daí um pouquinho mais complexos nesse sentido. Você pode explicar de novo, por favor? Sim. A gente tem lá, os materiais têm diferentes coeficientes de absorção para cada frequência. Então, vamos supor que eu peguei um material lá e para uma baixa frequência, um som grave, ele tem um coeficiente de absorção de 0,3. Para uma alta frequência, um som agudo, ele tem um coeficiente de absorção de 0,7. É o mesmo material, tá? Só que ele tem absorções diferentes devido ao comprimento de onda diferente do som. Aí, o que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, a gente libera sons graves e agudos, assim como o instrumento musical também vai liberando sons graves e agudos.
Só que esse material ele está absorvendo mais o som agudo, que tem um coeficiente de 0,7, do que o som grave, que tem um coeficiente de 0,3. Então, o som agudo ele vai acabar antes, o tempo de reverberação vai ser menor, porque ele vai ser mais absorvido. E o som grave vai reverberar por mais tempo. Então, o tempo de reverberação do som grave vai ser maior do que do som agudo. E aí a gente vai aprender depois a equilibrar isso para que a sala não fique, né, reverberando um som de frequência, mais tempo um som de frequência diferente do outro. Beleza? Beleza, obrigada. Então, se uma sala ela tem muitos materiais que absorvem mais os sons de alta frequência, ela vai ter um tempo de reverberação menor para os sons de alta frequência e maior para os sons de baixa e média frequência. Tá? Então, a gente vai aprender a fazer um uso equilibrado desses materiais para que a gente consiga ter um tempo de reverberação que fique próximo para todas as frequências, tá? Porque a gente precisa que todas elas fiquem refletindo por mais ou menos o mesmo tempo. Então, para a gente calcular o tempo de reverberação de uma sala e poder verificar se ele está certo ou não, a gente vai utilizar a fórmula que foi desenvolvida lá pelo Wallace Sabine. Então, ele desenvolveu a formulazinha lá do tempo de reverberação, onde a gente tem essa constante aqui, 0,1608, vezes o volume da sala, dividido pela absorção total dessa sala. Então, lembrando lá, né? O volume a gente vai fazer comprimento vezes largura, vezes altura, vamos ter volume. E a absorção, a gente vai pegar cada superfície do ambiente, fazer a multiplicação do seu coeficiente de absorção vezes a sua área, ou se a gente tiver pessoas e mobiliários, a gente vai multiplicar por unidade. A gente vai somar tudo e vai ter a absorção total daquele ambiente, tá? Então, assim que a gente calcula o tempo de reverberação. Então, o procedimento para a gente adequar um tempo de reverberação, ele está resumido nessas etapas aqui. Mas a gente vai fazer isso aos pouquinhos, tá? Hoje eu vou fazer uns exercícios mais simples, na aula que vem a gente faz um pouquinho mais complexo e depois um pouquinho mais complexo. Então, a primeira coisa, a gente vai identificar qual é o tempo ótimo de reverberação. A gente vai no gráfico e vai olhar qual é o tempo ótimo de reverberação para aquela sala, de acordo com o volume e a função dela. Aí a gente vai calcular o tempo de reverberação real. Então, a gente vai pegar a sala como ela é, ou como ela está sendo projetada, e a gente vai calcular com a formulazinha ali o tempo real. No caso hoje, a gente vai calcular para uma frequência só. Tá? Depois a gente vai aprender a calcular para diversas frequências. Então, a gente vai calcular hoje só para a frequência ali de 500 Hz, beleza? Mas o certo é a gente calcular para pelo menos 3 frequências, uma frequência baixa, uma média e uma alta. Então, depois a gente vai aprender como que a gente faz isso. Então, vamos começar com uma frequência só. A gente calculando esse tempo de reverberação real, a gente vai comparar o que deu na minha conta e o que seria o tempo ótimo. E aí, a gente fazendo essa comparação, a gente vai ver se está certo ou se o tempo real está muito alto ou se o tempo real está muito baixo. Ele estando muito alto ou muito baixo, quer dizer que eu vou ter que adequar esse ambiente. E como que eu vou adequar esse ambiente? Mudando os materiais que revestem ele. Então, se meu tempo está muito alto e eu preciso baixar o tempo, a gente vai aumentar os materiais que têm mais absorção, tá? Então, é sempre inversamente proporcional. Se eu preciso diminuir o tempo, eu aumento o coeficiente de absorção. Se eu preciso aumentar o tempo, eu diminuo o coeficiente de absorção. Tá? Na aula passada,
Acho que no primeiro slide tinha, né, uma flechinha assim indicando essa relação. Então, eles são inversamente proporcionais. Tá? Então, eu faço essa comparação entre tempo ótimo e tempo real. Vejo o que eu preciso fazer para que o tempo real fique o mais próximo possível do ótimo. E aí, a gente faz as mudanças dos materiais que revestem essa sala. Então, vamos a um exemplo aqui. Então, aqui nós temos uma sala que tem 21 metros por 14 metros. Ela está com uma plateia aqui de 100 pessoas. Ela tem as 4 portas aqui. Essas 4 portas têm um coeficiente de absorção de 0,03. As paredes têm um coeficiente de absorção de 0,20. O teto tem um coeficiente de absorção de 0,05 e o piso de 0,15. Tá? Então, eu tenho os dados aqui do meu ambiente, tudo certinho. Aí, o que a gente faz? Para facilitar a vida de vocês, na hora de fazer a continha, é interessante montar uma tabelinha com as superfícies, as suas áreas e os seus coeficientes de absorção. Então, aqui a gente tem lá a superfície das paredes, das portas, do piso, do teto, e temos as pessoas aqui. Aqui nós temos a área, tá? Então, a gente vai calcular lá quanto eu tenho de área de parede. A gente já vai fazer um junto, tá? Vamos só ver esse exemplo primeiro. Então, quanto eu tenho de área de parede? Soma a área das 4 paredes, deu lá 479,92 metros quadrados. Quanto eu tenho de área de porta? Fiz a continha lá, deu 10,08. O piso e o teto vai dar do mesmo tamanho, 294, que seria lá 21 vezes 14. E eu tenho 100 pessoas, que daí no caso é por unidade. E aí aqui eu coloco o coeficiente de absorção. Ó. Então, as paredes têm um coeficiente de 0,2, porta 0,03, piso 0,15, teto 0,05 e pessoas 0,4. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar área vezes coeficiente de absorção. Então, 479,92 vezes 0,2 dá 95,9. Então, aqui eu tenho a absorção da superfície das paredes. Das portas, deu 0,3, do piso, 44,1, do teto, 14,7 e das pessoas deu 40. E aí, o que eu faço? Eu somo a absorção de todas as superfícies e acho aqui a absorção total, 195 sabines métricos, tá? Então, a tabelinha, gente, é para organizar, para a gente não se perder. Né? Daria para a gente jogar tudo ali numa conta, né? Numa fórmula, mas eu acho mais fácil montar a tabelinha para a gente não esquecer de nenhuma superfície, não confundir a área, o coeficiente de absorção. Então, fica mais fácil de visualizar aí o exercício, tá? Então, coloco cada superfície, calculo a área, ponho o coeficiente de absorção, multiplico um pelo outro, acho a absorção de cada superfície e depois eu somo. Então, eu achei aqui a absorção total. Considerando um volume de 2.058 metros cúbicos dessa sala, a gente vai jogar isso lá na fórmula. Então, o tempo de reverberação é igual a 0,1608, que é a nossa constante, vezes o volume, que é 2.058, dividido pela absorção total, que é 195. Então, a gente vai fazendo essa continha, a gente vai ter que o tempo de reverberação dessa sala está dando 1,7 segundos. Então, a resposta do tempo de reverberação, ela sempre vai ser dada em segundos, beleza? Então, gente, esse aqui é o tempo real dessa sala, tá? Então, que a gente calculou para ela.
Agora, vamos ver aqui qual seria o tempo ótimo dessa sala. Então, essa sala ela tem ali, ó, 2.000 e pouquinhos metros cúbicos, tá? Então, eu vou aqui, ó, na linha do 2.000 e vou até aqui a palavra falada, que é a função dessa sala. Então, a gente vê aqui que, né, se a gente puxar aqui, dá em torno de 0,8 segundos o tempo de reverberação ótimo. Então, o ótimo é 0,8 e o tempo real é 1,7. Então, olha só, quando eu comparo, né, a diferença entre os tempos. Então, eu estou tendo mais do que o dobro de tempo do que eu precisaria para essa sala. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar mudar os materiais que revestem essa sala. E aí, aqui, então, né, a gente tem lá, as paredes mudou lá para um material que tem um coeficiente de absorção de 0,59. Colocou uma porta que tem um coeficiente de absorção bem maior, 0,4. Aqui não lembro do... Mudou também o teto para o piso para um material de 0,2. O teto manteve e as pessoas manteve. Aí, né, aqui, gente, essa questão da adequação, a gente também vai praticar um pouco mais na aula que vem, tá? Porque hoje não vai dar tempo. Mas eu vou ensinar daí vocês. A gente pega uma tabelinha com materiais, eles têm lá os seus coeficientes de absorção. A gente vai escolhendo materiais com coeficientes maiores, no caso, porque eu precisava baixar o tempo de reverberação. Vou escolhendo novos materiais e vou fazendo a minha continha para eu conseguir chegar perto do tempo ótimo, tá? Então, eu fiz essas mudanças aqui, multiplico de novo, área vezes coeficiente de absorção, e aí eu tenho agora um total de absorção de 400,97. Aí, quando eu jogo aqui na fórmula, 0,608 vezes 2.058 dividido por 400,97, eu vou ter lá 0,83 segundos. Então, eu cheguei pertinho do meu tempo ótimo. Então, eu adequei minha sala com novos materiais que têm coeficientes diferentes para eu chegar perto aqui do tempo de reverberação ótimo, tá? Só uma questão sobre, né, essas mudanças de materiais. De preferência, a gente vai sempre deixar os materiais que forem mais refletores, mais próximos da nossa fonte, no caso do palco, nesse exemplo, e os materiais que forem mais absorventes nas áreas mais afastadas, para a gente não ter eco, né? Então, sempre na parte de atrás da plateia, tá? A gente coloca materiais mais absorventes. Então, não importa só a gente mudar os materiais, né? A gente tem que pensar aonde é mais interessante ter materiais mais refletores e aonde é interessante ter materiais mais absorventes. Então, não adianta nada eu encher o palco de material absorvente e, né, que é onde está a minha fonte, onde eu preciso que o som se propague. Né? Eu tenho que pensar sempre nessa questão da escolha dos materiais, aonde que eu vou colocar. Agora vamos fazer esse exemplo juntos. Então, quem está com o caderno aí, já pega. Quem não está, corre lá pegar um caderninho, uma folha, um lápis, para a gente fazer esse exemplo aqui juntos. Pegaram? Então, vamos lá. Ó. Esses dois exemplos que a gente vai fazer juntos aqui, são exemplos bem simplesinhos, tá? Para a gente começar mesmo. Então, a gente vai calcular o tempo de reverberação. Opa, tá pulando sozinho. O tempo de reverberação de uma sala retangular que tem 4 metros de largura, então tá aqui no desenho, ó, por 6 metros de comprimento e 3 metros de altura. Considerando que todas as superfícies desse ambiente têm o mesmo coeficiente de absorção. Então, o valor de alfa é 0,1, tá? Então, só para facilitar aí no nosso primeiro exercício. Então, eu estou considerando que
as paredes, o teto e o piso têm o mesmo coeficiente de absorção. Então, o que é o primeiro passo que a gente vai fazer? Então, a gente tem lá a nossa salinha, a gente vai montar uma tabelinha, tá? Igual eu falei ali para vocês. Então, a gente vai montar uma tabelinha com as superfícies, no caso, a gente tem as paredes, o teto e o piso. A gente vai ter aqui onde a gente vai colocar a área de cada superfície, o coeficiente de absorção e onde a gente vai calcular a absorção. Então, desenhem a tabelinha aí no caderno de vocês. Ai, gente, deixa eu só tirar aqui que ele tá para passar automático, enquanto vocês vão... Cadê aqui? Vão fazendo aí. Não sei se é isso aqui... Vai parar. Desenharam aí. Então, gente, esse modelinho, né, vocês podem usar sempre. Tanto que lá no exercício que eu coloquei para vocês, até já tem também uma tabelinha dessa montadinha, tá? Quem quiser imprimir o exercício para fazer, ou se quiser daí desenhar no caderno, também não tem problema, tá? Então lá já tem também a tabelinha para vocês resolverem o exercício, tá? Então, divide lá, superfícies, áreas, coeficiente de absorção e absorção total. Aí, nesse caso, nós temos 3 superfícies. Paredes, o teto e o piso. Beleza? Então, dividir lá as 3 superfícies. Então, anotem aí na tabelinha de vocês. Aí, a gente vai calcular a área dessas superfícies. Vou começar aqui pelo teto e pelo piso, que são mais simples, né? Então, 6 vezes 4, tá? A gente tem essa área de piso, a mesma área de teto. Então, são 24 metros quadrados e 24 metros quadrados. Tranquilinho, né? As paredes, a gente tem 2 paredinhas menores de 3 por 4, ó. 2 paredinhas menores de 3 por 4. Então, eu coloquei aqui 2 vezes 3 vezes 4. E mais 2 paredes maiores de 3 por 6. Então, 2 vezes 6 aqui, né, por 3, tá? Então, vocês vão fazer a continha aí. A gente vai ter 60 metros quadrados de parede. Se alguém não entendeu como faz a continha da parede, me fala que eu explico de novo. Tranquilo, né? Aí a gente vai anotar o coeficiente de absorção. No caso aqui, o coeficiente de absorção é igual, mas depois vocês vão fazer um exercício que cada superfície tem o seu coeficiente de absorção. Aí vocês vão anotar lá para cada superfície o seu coeficiente. E agora a gente vai multiplicar área vezes coeficiente de absorção. Então, 60 vezes 0,1, a absorção das paredes vai ser igual a 6. 24 vezes 0,1, a absorção do teto é 2,4. E a do piso é igual, 24 vezes 0,1, 2,4 também. Beleza? Então, só multiplicar área vezes coeficiente de absorção. Depois que a gente multiplicou, a gente soma tudo. Então, 6 mais 2,4 mais 2,4. A absorção total desse ambiente é de 10,8. Então, eu guardo
essa informaçãozinha aí, que eu vou usar ela na continha. Beleza, gente? Qualquer coisa, se eu estiver indo muito rápido, vocês pedem para eu ir mais devagar. Ou se não estiverem entendendo alguma coisa, podem me interromper. O que mais que a gente precisa para calcular o tempo de reverberação? A gente precisa do volume desse ambiente. Então, vamos calcular lá, ó. 3, que é a altura, vezes 4, vezes 6. Largura e profundidade, né? O comprimento e profundidade. Então, 3 vezes 4 vezes 6. Opa, ficou errado aqui. É metros cúbicos. Vamos arrumar aqui. Então, 3 vezes 4 vezes 6, temos 72 metros cúbicos. Agora, é só a gente jogar na fórmula, ó. Então, 0,1608 vezes 72 metros cúbicos, dividido pela absorção total, que é 10,8. E aí, a gente vai ter lá o tempo de reverberação de 1,07 segundos. Vejam se vocês conseguem aí fazer a continha e chegar nesse resultado. Se alguém não conseguiu chegar aqui ou teve alguma dificuldade no meio do caminho, me pergunte aí. Tranquilo? Podemos ir para o próximo? Sim, prof. Então tá. Agora vamos para o exercício 2. No exercício 2, a gente vai calcular o coeficiente de absorção, tá? Então, a gente vai calcular um coeficiente de absorção único para todas as superfícies, necessário para que o tempo de reverberação ótimo de um pequeno teatro seja atingido. O tempo de reverberação ótimo desse pequeno teatro é de 0,45 segundos. E esse teatro tem lá 10 metros de largura por 12 de profundidade e 6 metros de altura. Então, só voltando um pouquinho aqui nesse exercício, agora eu quero achar esse valor, ó. Então, eu tenho o tempo, eu tenho a constante, eu vou calcular o volume e eu preciso achar esse valor aqui, beleza? Então, eu quero o mesmo valor para todas as superfícies. Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou fazer uma tabelinha só para calcular a área das superfícies, tá? Da parede, do teto e do piso. Então, aqui eu não tenho coeficiente de absorção, então, que é o que eu quero descobrir, então não dá para eu calcular ainda a absorção do ambiente. Então, a gente tem lá paredes, teto e piso. Então, as paredes, né? A gente tem duas paredes lá de 12 por 6, que são essas maiores, e duas paredes de 10 por 6, que são essas aqui menores. A soma de todas as áreas das paredes está dando lá 264 metros quadrados. Beleza? Mesma coisa que a gente fez no outro exercício para calcular a área. Teto e piso, mais tranquilinho, né? 10 por 12, cada um tem 120 metros quadrados. Então, eu tenho um total de área dentro desse ambiente de 504 metros quadrados. Então, façam aí. Aí eu vou calcular o volume. Então, o volume é 6 por 10 por 12,
deu 720, ó, de novo, gente, metros cúbicos. Vou até copiar aqui do outro. Tranquilo, né? Então, agora, eu tenho tempo, eu tenho volume, eu tenho a área das superfícies e eu quero achar o coeficiente de absorção é ideal, né? Para que esse meu teatro atinja o tempo ótimo. Então, vou fazer lá, ó. O tempo é 0,45 segundos, vai ser igual a constante 0,1608 vezes o volume, que é 720, dividido pela área das superfícies, vezes o coeficiente de absorção, que é o que eu quero achar. Beleza? E aí a gente vai fazer a continha aqui. Então, eu vou passar esse aqui, né, que está dividindo aqui, eu vou passar ele lá para o outro lado multiplicando, ó. Então, eu tenho 0,45 vezes 504 vezes alfa. E isso vai ser igual aqui, vou multiplicar 0,608 vezes 720, 115,776. Vou multiplicar aqui 0,45 vezes 504, vai dar 226,8 vezes alfa, que vai ser igual a 115,776. Passo isso daqui para lá dividindo, eu vou ter lá que o alfa deve ser igual a 0,51 para que esse teatro atinja o tempo de 0,45 segundos. Ô, prof, eu preciso usar as 3 casas depois da vírgula? Não, não precisa. Então, pode usar só 2. Deu para entender, gente? Professora, ali o 0,51 é segundos? Não, alfa não tem unidade de medida. Ele seria tá. o alfa, ele seria tipo de uma porcentagem, né? Então, é um material que absorve 51% do som. Professora, eu me perdi um pouquinho. Esse 0,45 é da onde? Está aqui no enunciado, ó, que o tempo de reverberação, olha eu apontando o dedo, o tempo de reverberação ótimo do teatro é 0,45. Ah, tá, obrigada. Ô, prof, eu não sei se você consegue ver o chat, mas o Thiago mandou como é que você chegou a 0,51. Acho que ele pediu para você explicar de novo. Então, vamos fazer de novo aqui essa continha. Vocês fizeram aí? De alguém deu certo? Não fiz a conta errado, não, né? Vou só verificar aqui. Vou fazendo aqui na calculadora junto. Então, a gente tem lá, o tempo ótimo tem que ser 0,45. A constante aqui é 0,608 vezes 720. E aqui embaixo a gente tem 504, que é a área total, vezes o coeficiente de absorção, que é o que eu quero achar. Passei essa parte de baixo para cá, então 0,45 vezes 504 vezes alfa. E aqui, quando eu multiplico 0,608 vezes 720, dá 115,70, pode pôr 78 aqui, tá? Se quiserem usar só 2 casas. Multiplico ali 0,45 vezes 504, eu tenho 226,8 vezes alfa, igual a 115,778. Aí a gente pega 115,776 dividido por 226,8, dá lá 0,51, o coeficiente de absorção. Deu certo aí? Deu certo, prof. Então tá. Agora,
eu vou explicar para vocês o exercício que vocês vão fazer, que está lá no estúdio. Deixa eu abrir aqui, que eu não tinha aberto. Esse aqui. Então, vocês têm esse exercício lá no estúdio, ó. Exercício de tempo de reverberação, beleza? Então, abram aí, prestem atenção na explicação. Considerando as dimensões do ambiente a seguir, calcule o tempo de reverberação real para o ambiente e encontre o tempo ótimo para sua função palavra falada. Então, esse ambiente tem 10 metros de comprimento, 7,5 de largura e um pé direito de 3,80 metros. Ele tem duas janelas, tá? A janela 1, na parede, numa das paredes menores, tem 3,5 por 1,60. E a janela 2, na outra parede, tem 3,5 por 0,5. Beleza? E tem uma porta em uma das paredes maiores, que é uma porta de 2 por 2,10. O que acontece quando a gente tem portas e janelas na superfície? Vamos supor que a minha parede tem lá 10 metros quadrados e a minha porta tem 3 metros quadrados. Eu vou diminuir a área da porta da minha parede, tá? Então, não esqueçam de fazer isso. Então, vocês vão calcular lá, por exemplo, a parede maior, ela tem 10 por 3,80. Então, ela tem 38 metros quadrados. E a porta, ela tem 4,2 metros quadrados. Então, vou fazer 38 menos os 4,2. Então, essa minha parede maior vai ter lá 33,8. Beleza? As paredinhas menores, a mesma coisa. Então, uma parede menor tem 7,5 por 3,80, menos a janela de 3,5 por 1,60. A outra parede tem 7,5 por 3,80, menos a janelinha de 3,5 por 0,5. Beleza? Eu posso fazer, tipo, no total, tipo, 10 vezes 7,5 vezes 3,80 e diminuir o tamanho total da janela, das duas janelas da porta? Para cada parede. Isso que você calculou é o volume. Você tem que calcular. Você pode somar todas as paredes e diminuir as portas e janelas. Então, pegar lá, a parede tem 10 por 3,80. Duas paredes de 10 por 3,80, mais duas paredes de 7,5 por 3,80, menos a área das duas janelas e das portas, tá? Então, beleza. Pode fazer assim. E aqui vocês têm, então, as 5 superfícies e os seus coeficientes de absorção. Então, vocês têm agora, a gente fez ali com 3 só, aqui vocês têm 5. Então, portas, janela, parede, piso e teto. Aqui eu já montei uma tabelinha, vocês podem usar ela, se quiserem imprimir, ou podem fazer no caderno também. Aí aqui a gente tem lá, ó, o espacinho para vocês colocarem as 5 superfícies, o espaço para vocês completarem com a área de cada superfície, aqui para vocês colocarem o coeficiente de absorção, calcular a absorção de cada superfície e depois fazer a soma total. Aí, o que vai faltar aqui? Vocês calcularem o volume. Aí sim, volume 3,80 vezes 7,5 vezes 10 e calcular o tempo de reverberação. Então, esse tempo que vocês vão calcular é o tempo de reverberação real, aí para pôr a resposta, tá? Lá no Classroom tem uma atividade para vocês completarem com as respostas. Então, vocês vão completar com a absorção de cada superfície, com a absorção total, com o volume e com o tempo de reverberação real. Tá? Prof, o volume daí faz normal com aquele valor, sem descontar as aberturas, né? Sem descontar a abertura. Então, esse é o tempo real.
O tempo ótimo, vocês vão usar esse gráfico aqui. Então, vocês vão calcular o volume da sala, vão olhar aqui o volume dela e a função da sala é palavra falada. Daí, vocês vão usar essa curva aqui, ó, da palavra falada. E aí, vocês vão ver qual é o tempo ótimo, tá? Pode ser aproximado, não tem problema, porque não é um gráfico muito preciso aqui mesmo, beleza? E vão responder tudo isso lá para mim no Classroom. Daí, no Classroom não precisa colocar a resolução, tá? Só a resposta mesmo de cada uma das etapas, igual tá lá no formulário. E aí eu deixo um desafio aqui, que lá no formulário eu coloquei, que eu vou dar 0,5 para a primeira pessoa que responder o desafio corretamente. Daí na aula que vem eu mostro para vocês quem respondeu corretamente primeiro. Então, vocês vão calcular o tempo real, vocês vão achar o tempo ótimo e vocês vão perceber que eles são diferentes, tá? E que a gente teria que adequar esse ambiente para o tempo ótimo, tá? Então, Prof, explica o tempo ótimo de novo, por favor. o ótimo, você vai calcular o volume, vai vir aqui no gráfico, vai encontrar o volume aqui embaixo, daí vai seguir na linha do volume até encontrar a curva da palavra falada, que é a função, e vai achar o tempo ótimo aqui. Então, vamos supor que deu 200 metros cúbicos. Daí você vai aqui, ó, até a curva da palavra falada, daí no caso seria 0,5 segundos. Beleza? Beleza, obrigada. Aí só colocar a resposta. Aí o desafio. O tempo de reverberação real é diferente do tempo ótimo, certo? Então, vocês vão ver isso aí quando fizerem a continha. Se quisermos fazer uma alteração na superfície do teto para que o ambiente atinja o seu tempo ótimo, qual seria o coeficiente de absorção indicado para esta superfície, tá? Então, eu quero mudar o coeficiente de absorção apenas do teto. Eu quero que vocês façam uma continha para descobrir qual seria o coeficiente de absorção do teto que vai fazer com que esse ambiente chegue no tempo ótimo, beleza? Então, quem responder primeiro o desafio, não vou explicar muito, esse é para vocês pensarem mesmo. Quem responder corretamente primeiro vai ganhar uma notinha extra de 0,5, tá bom? Então, esse é para parar para pensar aí. Beleza, gente? Dúvidas? Tirando a do desafio, do desafio eu não vou responder. Prof, tá escrito lá no Classroom esse desafio? Esse arquivo tá no Classroom também. Não, lá só tá desafio, eu acho. Você repete a pergunta, então, para eu gravar, professora, porque a minha memória é péssima. Não, mas esse arquivo que eu mostrei agora tá lá no estúdio. Não tá? Vocês não conseguiram abrir esse arquivo? Ah, tá. Tá sim, O professora. arquivo que é no estúdio da aula, dos slides da aula e do exercício. Isso. Mas tem um... Não tá no slide. Tem um arquivo separado. Exercício e tempo de reverberação, tá? Uhum. É para amanhã o exercício? Para amanhã. Deixa eu ver aqui. Eu vou chamar se alguém mais chegou. Dá um grito aí. Alexia. Deixa eu parar de gravar, senão fica muito grande depois do vídeo.